A ideia desse encontro é a gente quebrar alguns mitos sobre exercício físico e câncer, porque eu percebo que as pessoas ainda me procuram querendo saber coisas que teoricamente são muito básicas, e é óbvio que o exercício é bom, mas nem todo mundo sabe, os médicos às vezes também não sabem, a equipe de saúde também não sabe. Então, a gente tem que desmistificar algumas coisinhas porque realmente falta informação exata, informação adequada para orientar de verdade os pacientes de forma correta, né? Primeiro eu queria falar para vocês o porquê eu tô aqui. Trabalho com isso já há 8 anos. Fui funcionária de um ambulatório de quimioterapia e por lá fiquei ouvindo a história de 2.000 pacientes, cuidando, tratando de quase 2.000 pacientes. Hoje já atendi muito mais que isso porque eu saí de lá há algum tempo e consegui ampliar o meu trabalho de forma coletiva e mundial, né? Então atendo o mundo inteiro hoje. Mas a ideia é que esses pacientes ali do ambulatório tivessem acesso a um programa de exercícios enquanto faziam quimioterapia. E aí fui convidada para trabalhar nesse espaço, fiquei por lá 3 anos, ajudei muitos pacientes, desenvolvi várias ferramentas para os profissionais de educação física também lidarem com essa população, não só dentro de ambientes hospitalares, mas em academias, em clubes, em lugares externos, áreas livres, enfim. E aí a gente foi consolidando um trabalho muito sério e principalmente muito útil para a vida dos pacientes. Quero dizer que o trabalho do exercício físico e câncer não é uma coisa que vem da minha cabeça, não foram 4 colegas meus que inventaram, a gente tem literatura, tá aqui, tem livro, tem um monte de material, tem equipe de estudiosos que todo dia pesquisam mais e mais e mais sobre esse tema, ajudando ainda muitos pacientes. Tem pacientes que com mais conhecimento, mais discernimento, também percebem o poder do exercício e trazem essas informações para a equipe de saúde para a gente ir crescendo o nosso repertório de auxílio e tentando colocar mais possibilidades assertivas na vida desse paciente. Por quê? E não é uma ciência exata, tá, gente? Primeiro, porque a gente está lidando com gente. Segundo, porque é um tema que depende muito do paciente. Tem paciente que tem efeito colateral, tem paciente que não tem paciente que toma uma medicação, outros que tomam outras, e que isso impacta de forma diferente na vida de cada um. Então, nossa ideia enquanto profissional da saúde para esta população é exatamente olhar para o paciente de forma individual, de forma exclusiva, customizada. A quimioterapia é assim e o exercício também não foge disso. Então, quando eu tô aqui para falar sobre quebrando mitos do exercício físico e câncer, eu tô fazendo de uma forma coletiva, uma abordagem coletiva, ampla, mas ainda assim eu preciso me aprofundar muito mais no particular de cada paciente, certo? Bom, pensando nisso, o grande lance desse encontro hoje é falar para vocês que pacientes com câncer também fazem exercícios. Ponto. Não difere nada da população saudável. Quem tem câncer também precisa se exercitar. Ai, mas é difícil. A gente sabe de toda a história, né? Eu trabalho com isso há um tempão, eu sei que é difícil. O paciente sabe que é difícil, tá? Mas a gente precisa reforçar que o benefício do exercício, ele sempre se sobressai ao benefício do ficar parado durante o tratamento. E pensando nisso, a gente também sabe que quem tem câncer se recupera mais rápido e tem uma vida melhor durante toda a jornada de tratamento. Então, peraí, Andressa, você está falando que, ó, o primeiro mito sendo quebrado, né? Que o paciente com câncer precisa se exercitar? Sim. Aí você fala depois que quem tem câncer e se exercita se recupera mais rápido? Sim. Então se recupera mais rápido, vive mais e melhor? Sim. E tudo isso tem uma ligação e uma lógica fisiológica, biológica de combate à doença aí dentro, tá? É a parte que você não vê.
é a parte que a gente não consegue enxergar no espelho, tá, pessoal? Então, quem se exercita consegue sinalizar alguns biomarcadores e cascatas hormonais e outras questões de saúde dentro do seu corpinho que realmente vão impactar positivamente no combate à doença que já existe aí. Nós não estamos falando de prevenção, nós estamos falando de quem tem câncer. Tá? Então, André, você está falando que o exercício pode, por exemplo, reduzir o tamanho do meu tumor? Sim. O exercício pode evitar o aparecimento de metástases? Sim. O exercício pode me ajudar a ser uma pessoa mais tranquila e compreender o tratamento de forma mais clara e ter um comportamento otimista, porque isso faz diferença para o tratamento? Sim. O exercício pode evitar a depressão, Andressa, durante aqui, eu tô aqui na quimioterapia, depois que eu recebi o diagnóstico, sou super depressiva, o exercício pode me ajudar? Sim. Andressa, eu não durmo, depois do tratamento, para mim tá sendo um desafio para eu dormir, eu não consigo pegar no sono, eu não consigo manter o sono, e aí, o que acontece? O exercício vai ajudar, tá? E aí a Manu vem com uma pergunta que é super legal, Manu, pode jogar bola? Depende. Tá? Depende. A gente tem que pensar se tem catéter, a gente tem que pensar em que fase do tratamento tá. Tem que pensar se não tem metástase óssea, principalmente. Então nós temos que avaliar várias coisas, tá bom? Se fez a cirurgião liberou, super possível. A gente só tem que ver as outras questões relacionadas à doença, não necessariamente de cirurgia. Mas se tiver catéter, por exemplo, eu preciso evitar esporte de combate, esporte de... a gente chama de... Aí tem um nome, quando o esporte, a gente não sabe de onde vem a bola, não é previsível, tá? Então precisamos estudar isso aí, depende de caso a caso, beleza? Bom, gente, e pensando então, continuando aqui, depois de falar isso pra vocês, esse grande catéter, quando o paciente faz quimioterapia, às vezes a infusão do medicamento não é feita via veia, tá? Não é que põe uma agulha aqui na veia e aí a quimioterapia chega no sangue. Nem sempre é assim. Às vezes o paciente instala um catéter aqui, que é um catéter de acesso central. Então ele fica lá embaixo da veia, dentro do corpo, fica uma bolinha aqui, tudo dentro, tá? E esse catéter, por ficar numa região que é bem vascularizada, eu tenho que evitar, por exemplo, a bola de futebol vem, imagina, eu vou matar no peito uma bola de futebol com catéter, entendeu? Então, temos que tomar cuidado, ver se não tem. Se não tiver, é melhor para essa modalidade, mas ainda assim a gente precisa conversar sobre outros cenários relacionados ao próprio tratamento do paciente e a modalidade toda que ele está fazendo. Tudo bem? Bom, então eu quero falar para vocês, primeiramente, o porquê. É interessante a gente pensar aqui, paciente com câncer também precisa se exercitar, né? Então, primeiro, quase todos os pacientes acreditam, obviamente de forma errada, que por estarem doentes devem evitar exercícios físicos. A gente viu que a primeira ideia é exatamente essa, o paciente precisa se exercitar. A literatura traz, a comunidade médica traz que o exercício ele é uma ferramenta terapêutica durante o tratamento, tá bom? Então ele não funciona só como, ai que gostosinho, vamos nos exercitar. Não, ele é uma ferramenta de tratamento junto com a quimioterapia, junto com a radioterapia, tá? E além de ser uma decisão proativa do paciente de controle da própria saúde. Por quê? Porque depois que chega um diagnóstico oncológico, o que acontece, gente? Você perde o controle da sua vida. É por isso que é um diagnóstico complicadíssimo. Ele ameaça a vida de quem recebe. Então você fica completamente assim, meu Deus, e agora o que será de mim? Tá? O exercício ele entra como uma alternativa, claro que para o exercício mesmo, para melhorar as condições corporais e fisiológicas, mas também para gerenciar a sua saúde. Então, é como se a gente vivesse um grande paradoxo, né? Eu estou doente e eu preciso me exercitar porque é o exercício que vai lembrar para o meu corpo que ele também pode ter saúde ainda. Afinal, o câncer está num pequeno espaço do seu corpo e todo o resto, toda a outra dinâmica continua funcionando.
E aí, você vai deixar essa parte para lá só porque um pedaço está com câncer? É claro que o impacto do câncer é sistêmico e influencia no corpo inteiro, mas a gente não pode esquecer que existe partes do corpo que não estão doentes. A gente não pode deixar isso adoecer junto com a doença. Vamos cuidar daquilo que não está doente. E aquilo que está doente nós vamos combater. Olha como o exercício é poderoso, tá? Os pacientes sabem que tem algo positivo que eles podem fazer pela própria vida. Então você não vai ficar vivendo a doença, você não vai ficar lá, câncer, câncer, câncer. Não, você vai lá e fala, pera, ok, deu certo aqui, recebi o diagnóstico, vamos lá, o que eu posso fazer por mim agora? O exercício vai ser essa corda que vai te trazer de volta para o autocontrole da sua própria saúde e, obviamente, da sua própria vida, tá? Isso eu tô falando se o exercício for prescrito por alguém que conhece, se você estiver fazendo os exercícios certos, tá? Então, basicamente, o exercício devolve para você um senso de controle e determinação para viver toda essa jornada oncológica, certo? Ainda não tô falando dos mitos, hein, gente? Eu tô falando dessa grande ideia do porquê o paciente com câncer precisa se exercitar, certo? Bom, depois a gente tem aí as evidências científicas, né? Muitas pesquisas, muitos estudiosos vêm cada vez mais debruçando o seu tempo em entender como o exercício pode influenciar mais e mais e mais de forma positiva o seu tratamento. Então, estudos têm repetidamente mostrado que a atividade física contribui para melhorar a saúde do seu coração, músculos, imunidade, que são cruciais para o tratamento de qualquer paciente. Então, a gente olha para o paciente oncológico, nós vamos investigar essas 3 coisas antes de prescrever o exercício. Como é que está a saúde do coração? Nossa, Andressa, mas coração, por que o coração é importante? Pessoal, coração, eu brinco com os meus alunos que se a gente tiver uma morte cerebral, o corpo continua funcionando, né? A gente doa os órgãos, beleza, a gente morreu, mas tá lá o corpo funcionando e a gente consegue doar os órgãos, conseguimos fazer o bem ainda. Agora, se o coração parar, você não doa mais nada, gente. Não vamos deixar essa máquina parar, a gente não pode deixar a principal máquina do corpo adoecer, tá? E ai, Andressa, mas eu tenho dúvidas, como é que eu trabalho com a principal máquina do meu corpo, que é o coração? Como é que eu faço manutenção no meu coração? Exercício aeróbico. Ah, mas não tem outra coisa? Não, é exercício aeróbico. Tá vendo? Então o exercício ele nunca vai fugir de você, da pessoa saudável, menos ainda da pessoa com câncer, tá? Músculo. Então, falei do coração, falei do músculo. A gente, professor de educação física, vai olhar para isso em todo paciente, tá? Músculo. Gente, sem músculo você não anda. Sem músculo você não fica de pé para tomar banho. Sem músculo você não consegue trazer o garfo na boca. Sem músculo você não consegue sustentar o seu tronco. Olha como é importante. E o músculo é um dos órgãos mais afetados pelo tratamento, tá bom? Isso a gente vai conversar com o tempo em outros encontros. Depois, a gente fala da imunidade. Todo paciente oncológico sabe que a imunidade fica comprometida, porque é uma característica do tratamento. Ele precisa ir lá no cerne das suas células, destruir aquilo que não está muito bom, né, para fazer coisa nova, para renovar. Então a imunidade, ela é uma questão para o paciente e ela influencia muito no tratamento inteiro, porque uma vez que a sua imunidade não permite a continuidade do seu tratamento ou a regularidade do seu tratamento, isso prejudica a cura, tá? Então nós estamos falando de 3 coisas que vão impactar muito nas chances de cura e no efetivo impacto do tratamento mesmo, né? No benefício que o tratamento quimioterápico, radioterápico, imunoterápico trarão para você, tá bom? Depois, o que embasa essa coisa, olha, exercício precisa fazer parte da vida do paciente oncológico. Eu só tô reforçando aqui por que vocês precisam se exercitar. Depois eu vou falar dos mitos ainda. Seu oncologista pede para que isso aconteça, gente. Todo médico oncologista, ou pelo menos a maioria deles, pede e fala assim, olha, faz o exercício, faz uma atividade física. Ah, vamos lá, que tal você pensar nisso, né? Então, os exercícios são cada vez mais recomendados pelos médicos como parte
do tratamento, é uma terapia complementar, porque ele traz muitas vantagens e poucas desvantagens para o tratamento. Então a gente está falando que o exercício é vantajoso, é legal? É, tá bom? Não é só uma coisa fazer por fazer, ele é importante. A gente que está ali todo dia na lida com o paciente, a gente sabe da importância, a gente sabe a diferença de um paciente que faz exercício e de um paciente que não faz. É muito diferente, leva o tratamento de outro jeito, certo? Uma paciente recentemente teve uma gastroenterite, passou muito mal e disse que o que manteve ela em pé foi a força nas pernas que antes ela não tinha. Perfeito, Bruno. Gente, é isso, tá? Inclusive, o Bruno é o meu colega que faz o mesmo que eu faço aqui em São Paulo, faz no Rio de Janeiro, hein, gente? Se vocês forem do Rio de Janeiro, já segue o Bruno aí, porque ele é professor de educação física, especialista em exercícios para pessoas com câncer lá no Rio, tá? Depois seu arroba aí embaixo, Bruno. Se alguém quiser atendimento, né, presencial lá no Rio, ele tá aí. Então a gente tem que pensar que se o médico fala que é bom, se os estudiosos falam que é bom, se a gente sabe que exercício é bom, tá tudo caminhando para que eu realmente pense em fazer um pouco mais de exercício físico, se o diagnóstico foi dado agora, certo? Bom, exercícios têm benefícios comprovados, gente. Primeiro, uma recuperação acelerada. A gente sabe que pacientes que se exercitam tendem, por exemplo, ficou internado. Teoricamente, a sua recuperação duraria 15 dias de leito de hospital. Imagina o paciente que faz exercício, ele não fica 15, ele fica 7. Então veja, a gente tira o paciente do leito do hospital, isso gera uma economia para o hospital, isso gera uma qualidade de vida para o paciente, porque se tem coisa que a gente não gosta, é de comida de hospital, então a gente não é obrigado a ficar no hospital, né? A gente quer voltar logo para a nossa casa. Então é muito melhor ficar menos tempo se recuperando do que ficar no hospital 15 dias. E quem faz isso? Exercício físico, tá? É importante porque a gente não dá valor nesses pequenos, nessas pequenas coisinhas assim, nessas pequenas intercorrências, né? Uma gastroenterite, teoricamente, é uma coisa de fácil cuidado. Imagina só, a pessoa não conseguir ficar de pé porque teve uma gastroenterite. Ah, Andressa, mas por que ela não conseguiu ficar de pé? Porque ela não fazia exercício, gente. Exercício trabalha a perna. Se você faz exercício, você consegue ficar de pé para tudo, tá bom? Andar, tomar banho. Depois, qualidade de vida. Eu tive mais de 2.000 atendimentos em toda a minha trajetória dentro da Onco. E ainda tenho todo dia um atendimento. Então, isso vai sempre crescendo. São muitos pacientes sendo ouvidos e muitas histórias sendo mudadas, né? Muitos treinamentos sendo montados. Qualidade de vida. Tá? Todo paciente relata que a qualidade de vida melhora depois que ele começa a se exercitar. Então, redução de vários efeitos colaterais, fadiga, tristeza ou depressão, preocupação relacionada ao tratamento, fortalece mente, fortalece o corpo, melhora condições de coração, melhora a força muscular, melhora o sono, melhora o apetite, diminui náusea e vômito, evita o aparecimento de neuropatia periférica. Então tem uma série de eventos colaterais comuns a quase todos os pacientes que, se ele fizer exercício, ou a gente reduz muito o peso desse efeito colateral, ou ele simplesmente não tem. Olha que bacana, que maravilhoso, tá? A gente tem histórias inspiradoras dos nossos pacientes que falam: Andressa, olha, depois que eu comecei a me exercitar, eu sou outra pessoa. Esse câncer nunca mais vai chegar em mim, eu nunca mais vou me desesperar com isso. Eu vou curar, a minha vida é diferente, eu quero saúde. E assim é, gente. E assim é, tá bom? Além de dar inspiração para o futuro, porque é uma frase que eu uso para todos os meus pacientes. Você chegou aqui, não é legal receber um diagnóstico desse, mas eu quero dizer para você que esta doença, ela tem começo, meio e fim. E a gente vai trabalhar em toda essa jornada e eu quero que você, no futuro, tenha a melhor vida que você puder ter. Que você jogue fora tudo aquilo que foi ruim, que te fez receber o diagnóstico. Então, vamos mudar o estilo de vida, vamos comer direito, E comer direito não é parar de comer açúcar, parar de comer o chocolatinho, parar de comer não sei o que, tomar seu cervejinho. Não é isso, gente. É a gente
organizar melhor aquilo que você come, é você saber o porquê aquilo é bom e porquê aquilo não é. Não é só começar a fazer exercício e falar, Andressa mandou. Não, é para você chegar e saber por que o exercício é bom, por que não é, ou o que é bom para você, o que não é. Né? É você ter consciência do que vocês estão fazendo, gente, porque não é... A vida não é uma festa no AP eterna, né? Tem hora que a gente precisa tomar a rédea, tomar consciência e fazer o melhor. Então, você fazia tudo errado, comia errado, não fazia exercício, fumava, bebia bebida alcoólica com muita frequência ou em grande quantidade, não queria, é estressado, não dormia direito. O câncer é uma doença de múltiplas variáveis. Se você tiver tudo isso junto e misturado, um monte de comportamento ruim junto e misturado, beleza, teve o diagnóstico. E aí, você vai continuar igual, fazendo as mesmas coisas, você vai querer sarar? Entendeu? Você tem que sair do tratamento oncológico infinitamente melhor do que você entrou. Aí, Andressa, como é que é isso? Sem doença. Só que para isso precisa fazer alguns sacrifícios. Vai ter que comer direito, sim. Vai ter que fazer exercício, sim. Vai ter que manter as sessões de quimioterapia do jeito que o médico pediu. Vai ter que tomar as medicações que ele pediu. Vai ter que dormir melhor. Vai ter que parar de estressar. Vai ter que deixar sua filha passar roupa. Vai ter que deixar seu marido fazer a comida. Vai ter que deixar... Deixa pra lá. O cuidado é na sua saúde agora, gente. Tá? E é isso que eu queria reforçar aqui com vocês. A ideia é que outros pacientes, que pessoas que fazem o mesmo que eu faço, seja inspiração para o futuro de vocês. Por quê? Porque há futuro. Há futuro. Entendeu? Então, vamos usar de todos os artifícios, de todas as ferramentas possíveis para a gente viver longe da sombra do câncer. Mesmo depois que ele já tenha passado pela sua vida. Mesmo que já façam 10 anos que você teve o diagnóstico. Mesmo que já façam 5 anos. Sei lá, 25 anos. Tudo bem? E reforçando aqui, aqui eu só quis falar para vocês a grande ideia que é esse encontro que permeia o meu trabalho, que é que pacientes com câncer também podem fazer exercícios e quem tem câncer se recupera mais rápido e tem uma vida melhor durante toda essa jornada de tratamento. A grande ideia do meu trabalho é essa. Ponto. Resume a professora Andressa, tá? Depois vocês anotem aí a frase e sai falando que sou eu que falei. Porque é isso aí mesmo, tá bom? Agora, no encontro de hoje, que nós estamos falando sobre quebrando os mitos do exercício físico e câncer, eu trouxe os 3 principais mitos que todo paciente conversa comigo, e a dúvida que quase todos os pacientes têm, quase todas as pessoas, né? Até os familiares de quem está fazendo tratamento oncológico me perguntam. Bom, a primeira coisa que todo mundo me fala, todo mundo, quer dizer que acho que 100% das pessoas: ai, Andressa, eu não vou fazer exercício porque exercício físico pode piorar o câncer. Então esse é o mito número 1, que exercícios físicos pioram a sua condição de ter sido diagnosticado com câncer. Nossa, eu tô com câncer, se eu fizer exercício, então ferrou. Aí tudo vai piorar. Nossa, aí minha vida acabou. Não, gente, é o contrário, certo? Bom, primeiro, não existe evidência científica de que o exercício amplie o crescimento do tumor. Não existe. Lembra que eu falei no começo que tem um monte de pesquisador que todo dia dedica tempo, escreve livro, faz artigo, não a gente não está aqui fundamentado na teoria do além. Alguém contou para Andressa que daí... Não, tem livro, tem material, tá? Tem coisa didática, tem coisa séria, tem ciência por trás. Os caras fazem pesquisa o dia inteiro estudando paciente oncológico. Gente, não existe evidência de que, se eu fizer exercício, meu tumor vai crescer. Se eu fizer exercício, meu sangue vai circular e o tumor vai ficar 10 vezes maior. Acreditem, é exatamente o contrário, tá bom? O exercício ele vai contribuir para o bem-estar, para a redução dos efeitos colaterais de todos os tipos de diagnóstico. Todos. Andressa, mas eu tenho câncer de mama. Exercício é bom. Mas o meu é câncer de estômago. Exercício é bom. Mas o meu marido tem câncer de próstata. Também. Leucemia. Também. Tá? Os cânceres hematológicos,
embora o exercício seja bom, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com o tipo de exercício que nós vamos usar, o tempo, o momento de tratamento que o paciente está vivendo e a intensidade desse exercício, tá bom? Isso para cânceres como leucemia, linfoma e mieloma múltiplo. A gente tem outros cuidados, diferentes dos tumores sólidos, que são esses que a gente trata com mais frequência: mama, estômago, intestino, próstata, pâncreas, cabeça e pescoço, tá bom? Então a gente sabe também que a prática de exercícios durante o tratamento, além de ser boa, benéfica, porque ela não aumenta o tamanho do tumor, ela reduz em 40% as chances da doença voltar. Meu Deus! Então eu tenho 40% menos de chances, eu já acabei meu tratamento, estou aqui curadona, né? Legal, se eu fizer exercício, eu fico 40% para trás dessa chance de voltar, dessa doença voltar. Ela não volta com tanta facilidade? Não. Então, olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que coisa perfeita. Eu falo para os meus pacientes que só de saber disso eu já começaria a fazer exercício amanhã, né? Se eu tivesse recebido o diagnóstico. Então, a atividade física reduz em 40% as chances de recidiva. Isso já é, assim, o principal para você iniciar agora a prática de exercícios. E digo mais, quando eu falo exercício, eu não estou falando de maratona, eu não estou falando de você ir para academia, ficar 1h30 na academia, de correr na esteira, de ficar lá suada. Gente, eu estou falando de 20 minutos de exercícios sem peso, que você faz na sua casa, sentada numa cadeira, se você quiser. Você acredita? Que é o movimento do corpo, não é o exercício em si, aquela coisa maluca que a gente acha que é exercício, né? Correr uma maratona, vamos? Gente, não. Eu tô falando de coisa simples, coisa básica, é um movimento com a perna, é um trabalho de força, de sentar e levantar da cadeira, que é coisa assim, basicona. É uma coisa de mexer o braço, ó, mexe pra lá, abre aqui, posso colocar um pezinho, fazer de um lado, faço do outro. Você faz na sua casa, sentadinho. Entendem? Então, olha só como é possível. É que a gente instalou na nossa cabeça, né? Sabe-se lá por quê? Imagina, exercício é difícil, exercício é duro, exercício sua, exercício é academia, exercício é aqueles cara maromba que fica lá na academia. Não, a gente pode fazer na nossa casa 20 minutos e funciona. Prometo que funciona porque quase 100% dos meus pacientes são assim e funciona. Eles são ótimos, certo? Bom, eu vou para o segundo mito. Pacientes com câncer precisam descansar e evitar exercícios. Quem fala isso para mim não é paciente, são os familiares, são os acompanhantes dos pacientes. Quando eu chego e converso, né, com alguém que acabou de receber o diagnóstico, eu falo assim: olha, dona Maria, vamos fazer exercício, vai ser importante. Aí a filha, que está acompanhando a mãe, que recebeu o diagnóstico de câncer, a filha não tem câncer, ela vira para mim e fala assim: quê? Exercício? Imagina, minha mãe tá com câncer, agora ela tem que descansar, agora ela tem que dormir. Minha mãe não vai fazer exercício, não. Não, imagina, porque tá com câncer, imagina se ela fizer exercício, é que ela morre mesmo. Quem pensava isso? Né? Então aqui, a gente da área da saúde tem dois problemas, que é convencer o paciente a fazer exercício, que às vezes ele tá convencido, mas a filha, olha gente, até explodiu, é coisa maravilhosa, ó. Vamos lá, feliz ano novo. Aí o paciente, a filha do paciente não quer, o marido não deixa, o pai não deixa, né? O cônjuge fala: não, melhor não vai fazer não, porque você tem que descansar. E a gente sabe que não, tá? O exercício, ele realmente aumenta a energia e diminui a fadiga relacionada ao seu tratamento. A baixa de energia e esse cansaço sem fim, que a gente chama de fadiga oncológica, que é a fadiga, é um cansaço que mesmo você dormindo, você não se recupera, você parece que está eternamente cansada, né? A gente sabe que é assim. Isso diminui quando você faz exercícios físicos. E é isso que tem que ser explicado para quem ainda acha que o paciente oncológico precisa deitar e descansar e não fazer mais nada, e chega e esperar a morte chegar deitado lá na cama fazendo nada. Não. Hoje não mais, tá? Uma coisa interessante de falar para vocês é que a gente tem que pensar que o câncer, ele tá caminhando e já tá se tornando, na verdade, uma doença crônica. Vive-se muito tempo com câncer.
porque a medicina avançou, a farmácia avançou. Então o paciente hoje, ele tem infinitas possibilidades de tratamento que permitem que ele fique muito tempo lidando com a doença e vivendo bem, certo? Antigamente, se a gente pensar nessas doenças mais tradicionais e com tratamentos mais convencionais, que hoje são convencionais, como diabetes e hipertensão, um dia elas foram como câncer. Um dia elas foram mais agressivas, mais graves, elas foram mais fatais. A medicina evoluiu, a indústria farmacêutica também, e essas doenças hoje são super tranquilas de serem tratadas. A gente tem uma medicação eficiente, os pacientes vivem 30, 40, 50 anos hipertensos, diabéticos, e tudo bem, conseguem ter uma vida tranquila. O câncer está caminhando para esse mesmo caminho, só que a gente precisa usar desses artifícios que não sejam medicamentosos, que não sejam farmacológicos, para a gente também potencializar essa cronificação da doença, para a gente também olhar para o futuro e falar assim, olha, eu cuidei do meu corpo junto com a medicação do câncer, junto com a quimioterapia, junto com uma hormonioterapia, uma imuno, e tô aqui, há 15 anos levando a doença, controlando, há 20 anos levando a doença. Entendem? Então, eu preciso desse cuidado com o meu corpo, olhar, imagina você viver 20 anos fadigado, ninguém quer. Então, nós temos que tomar uma providência, vamos fazer exercício. Imagina você viver 20 anos, controlando o câncer, mas sem energia, deitado na cama. Ninguém quer, gente, aí não precisa viver, não precisa tratar. Entenderam? Então, a gente vai usar de todos os recursos possíveis para deixar o seu corpo cada vez mais robusto e fazer com que você conviva com a doença oncológica ou sem a doença, porque muitos diagnósticos a doença realmente não continua, ela para, curou. Lembra das chances de recidiva, que o exercício diminui as chances de recidiva? A gente vai adotar todas as estratégias possíveis para te fazer viver mais e melhor. E acredite se quiser, que o exercício é a principal delas. É a principal delas. Porque é fácil, o exercício, comer, eu brinco muito com as nutricionistas, ficam bravas, né? Comer, gente, é mais difícil. Acho que controlar a dieta é mais difícil, porque o tratamento em si, ele traz muitas dessas questões de mucosite, de falta de apetite, de você fica empazinado, às vezes dá uma sensação de inchaço, náusea e vômito. É mais difícil de comer. Eu entendo. Então, o que a gente tem que buscar? Fazer aquilo que é mais fácil. Se movimentar é mais fácil. Uma vez que o exercício já começa a colocar as asinhas dele de fora dentro do seu corpinho e já fazer resultado, porque o exercício ele vai ajudar na melhora do apetite, vai ajudar na melhora da mucosite, vai ajudar a você comer melhor, vai tirar aquela sensação de empazinamento, não vai dar náusea, não vai dar vômito, ele até tira a náusea. Eu tenho várias pacientes que falam assim, Andressa, eu estou nauseada, não consigo mais tomar a medicação antiemética, que eu não posso falar o nome aqui, que é o antivômito, tá, gente? Nesse tempo, até com um paciente assim, inclusive, o câncer de pâncreas, ele tá tomando essa medicação antiemética a cada 6 horas. Gente, é um medicamento caro e é remédio a cada 6 horas. O que a gente fala? Cara, tira o remédio, vamos colocar um exercício aeróbico ao invés de tomar o remédio de náusea? Colocou exercício aeróbico, que é caminhada, esteira, bicicleta. Adivinha? Diminuiu a náusea. Então, olha só, eu tratei com exercício, eu não tratei com remédio. Vocês entendem? Só que daí vocês precisam ter um profissional perto para falar isso pra vocês. Vocês não sabem, isso que nós estamos fazendo aqui 5 horas da manhã, aqui todo mundo louco, Aqui conversando sobre isso aqui, é importantíssimo. Tudo bem, gente? Então a gente tem que pensar que o paciente com câncer não tem que descansar, não tem que poupar energia nenhuma. Tá? Não deve evitar exercício. O paciente com câncer precisa fazer exercício. Não é para ficar na cama deitado, fazendo nada sem se movimentar. Precisa sim se movimentar. E lembra, 20 minutos, 10 minutos, mexer o braço, mexer as pernas, 2 vezes, já é suficiente. Isso a gente vai conversar mais pra frente, tá bom?
sobre o que exatamente o paciente pode fazer. Eu acho que é o encontro de amanhã, né? Bom, e por último, o terceiro mito é que exercícios são perigosos durante o tratamento, como quimioterapia e radioterapia. Vários pacientes, até médicos, tá? Que não são muito preparados, falam pra mim, imagina, não vai fazer exercício não. Não. Bruno, obrigada, viu? Obrigada, ó, beijo, bom trabalho pra você aí no Rio. Gente, segue o Bruno lá, que o Bruno faz o que eu faço lá no Rio de Janeiro, hein? Sucesso puro. Depois no Instagram dele vocês vão ver a fotinho dele que ele põe de amanhecer, assim, bom dia. É aquela praia maravilhosa do Rio de Janeiro. Eita, nós. Muito bom. Bom dia, Bruno, bom trabalho. E por último, o terceiro mito, que exercícios são perigosos. Bom, gente, eu tava falando que os médicos, né, que os médicos, eles às vezes falam, não, imagina, tá fazendo quimioterapia, é melhor não fazer exercício. Ah, tá fazendo radioterapia, é melhor não fazer exercício. A gente ouve muito isso, até o próprio paciente às vezes vem, ai não, André, estou em químio, não quero fazer nada. Bom, a gente sabe que é difícil, a quimioterapia é complicada, porque ela traz um monte de efeito colateral, não só os efeitos do tratamento em si, mas ir para a quimioterapia, você tem que ficar lá. Aí na primeira noite você não dorme direito, aí na segunda noite você tem uma baixa de energia, aí no terceiro dia depois da quimioterapia você não quer ver ninguém, no quarto dia você começa a melhorar. Aí no quinto, você se sente meio esquisita e mexe com o intestino. No sexto, você não consegue comer. No sétimo, no 20º dia que você tá bem, o que acontece? Outra químio. Esses sintomas tudo de novo. Então, gente, é uma montanha russa. É uma montanha russa. E não dá pra saber o que o paciente vai sentir. A gente tem, né, por conta de muita experiência, a gente espera alguns comportamentos desse paciente. Então, né, dia 1, a gente sabe que o paciente vai ficar assim, dia 5, a gente sabe que é assim, dia 10, a gente sabe, depois da quimio, tá? Então, a gente vai estudando cada paciente para ver o que é possível ele realizar dentro de cada momento deste tratamento todo. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, as mulheres que estão fazendo o tratamento com câncer de mama. Muitos tratamentos, eles começam com 4 químios vermelhas, tá? Tem nome esse tratamento, tá? Você não toma o quimioterápico chamado vermelho, tá, gente? A gente fala químio vermelha porque ele é um medicamento de cor vermelha. Provavelmente uma doxorubicina, uma epirubicina, tá? Então, existe nome. E depois vocês vão fazer 12 brancas, 12 de paclitaxel ou taxol, por exemplo, que você vai uma vez por semana lá tomar a sua quimioterapia. A quimio vermelha, ela tem um tipo de efeito colateral. A quimio branca tem outro efeito colateral. Você toma 4 vermelhas, tem mulheres que tomam 4 vermelhas a cada 14 dias, tem mulheres que tomam a cada 21. Tem mulheres que tomam junto com outras medicações, por exemplo, um HER2. Tem mulheres que não. Tem mulheres que têm mais vômito, toma mais remédio, tem mulheres que não. Enfim, tá? Então a gente tem um cenário aí diversificado. Tô falando só do câncer de mama. Se a gente pegar outro diagnóstico é outra coisa. E eu tô pegando um tipo de tratamento de câncer de mama, porque tem vários, tá? Eu tô pegando um que é o que a gente mais encontra por aí, tá bom? Bom, eu vou ter que adaptar o exercício para cada uma dessas fases. Então, no primeiro dia, na primeira quimioterapia vermelha, que é o primeiro impacto, você nunca tomou uma quimioterapia na sua vida, você imagina como cai essa bomba no seu corpo, gente. Agradável não é. Vai sofrer. Vai sofrer. Então, o que a gente olha? Bom, o paciente veio com esse efeito colateral, ela tá se queixando de muita náusea, de vômito, ou então ficou de cama, não conseguiu levantar, porque traz às vezes uma sensação como se tivesse uma gripe muito forte. O que a gente vai fazer? Exercício? Gente, aí não dá. A gente pede para fazer 1 ou 2 movimentos com a perna, só para manter o corpo ativo, 1 ou 2 movimentos com o braço, mesmo deitada, veja bem, a gente tem planos para fazer sentada, deitada, em pé, pendurado, onde você quiser, tá? Faz meia dúzia de movimento, amanhã será um novo dia, amanhã será um dia melhor. Amanhã ela amanheceu melhor. Aí a gente consegue fazer outro tipo de exercício. Aí no terceiro dia, quarto, quinto, 10º dia, tá melhor. Aí a gente consegue fazer mais exercício, coisas mais complexas, mais diferentes.
Aí no 16º dia de quimioterapia, né, antes de ir para a segunda sessão de químio, consegue, o corpo tá melhor, tá respondendo melhor. Aí a gente vai aumentando a intensidade, o volume do exercício. Cada momento é um momento. Então, o exercício não é perigoso durante o tratamento de químio ou de radioterapia. O exercício pode ser mal colocado, ele pode ser mal prescrito. E não é um problema que o profissional de educação física que é capacitado em lidar com essa população, a gente sabe prescrever. Eu sei prescrever o exercício adequado para cada momento que você estiver passando no seu tratamento. Tá? Ele pode se tornar perigoso? Pode, se você buscar informações em profissionais que não conhecem o que você pode ou não fazer, se você não entender todo o contexto do seu tratamento, certo? Uma das coisas que eu falo muito para as minhas pacientes é que eu acredito, eu antes de ser educadora física, antes de ser personal trainer e especialista em exercício físico e câncer, eu sou professora. Então eu tenho um sangue correndo aqui dentro de mim da educação, gente. Eu acredito muito na educação, a educação ela é transformadora. Quanto mais o meu paciente sabe o que é bom ele fazer, ele conhece o contexto do tratamento, da jornada oncológica, do que vai acontecer, do futuro dele durante o tratamento, ele com certeza adere melhor, ele com certeza faz o que está sendo pedido e tem melhores resultados de cura. Entendem? Então eu acredito nesse processo de educação, de vocês saberem passo a passo o que está acontecendo, o que essa medicação faz, o que você vai sentir, por que depois de 5 dias você tem outra baixa, por que depois você levanta de novo, por que quando o tratamento termina você sente, você olha e fala assim, gente, isso acabou, eu sinto até saudade. Olha, daí você se culpa, porque você olha e fala assim, meu, eu fiquei em quimioterapia, tratando um câncer, e eu tô sentindo saudade do quê? Aí já tô falando de um aspecto mais psicológico, mais emocional. Mas tudo isso está envolvido. E nós que somos da área, a gente sabe o que está acontecendo em cada um desses momentos. Olha só que grave, né? São coisas que a gente não pensa, que vocês não pensam. Então eu conto essa história antes para vocês saberem o que passar, porque não fica tão desconhecido assim o caminho. E aí vocês têm mais propriedade para tomar melhores decisões durante seu tratamento, porque afinal o tratamento é seu, não é do médico, não é do seu filho, não é do seu marido, é seu. É você que tem que tomar as atitudes do seu tratamento. E sabendo o que fazer e como tomar essas atitudes, é o que vai fazer diferença na sua vida, gente, é o que vai fazer diferença na sua cura. Certo? Então, eu uso o exercício como uma ferramenta de meio, uma ferramenta que, ela é a ponte que vai te levar para o paraíso, assim. De verdade. O exercício ele vai trazer benefícios que você não acredita. E poucos exercícios. Coisa simples, coisa que você consegue fazer. Todo mundo consegue fazer, meus pacientes todas conseguem fazer, porque são 10 minutos, são 15 minutos, 20 minutos, poxa. Tá? Só falta a coragem mesmo de começar, né? Então, gente, pra gente já caminhar pro final desse encontro, esse encontro nós falamos sobre quebrando os mitos do exercício físico e câncer, e eu trouxe para vocês a grande ideia que me motiva a falar sobre isso, que me motiva a fazer o que eu faço, a acolher todos os pacientes do mundo, o máximo que eu puder acolher, eu quero acolher, é exatamente falar aqui, paciente com câncer também faz exercício físico e quem tem câncer se recupera mais rápido, tem uma vida melhor, uma vida mais longeva e deixa o tratamento muito, muito, muito mais tranquilo. Aí depois eu trouxe os mitos. Primeiro deles, exercícios físicos podem piorar o câncer, é mentira. Exercícios físicos podem ajudar a diminuir o tamanho do tumor e a influenciar na diminuição das chances de recidiva, trazendo a cura mais perto, deixando a cura mais perto de você. Segundo mito, pacientes com câncer devem descansar e evitar exercícios, é mentira. Pacientes com câncer precisam se exercitar, precisam se mexer. Isso vai dar mais energia e vai evitar a fadiga oncológica, que é o efeito colateral mais relatado pelos pacientes em tratamento. E o último mito
exercícios são perigosos durante tratamentos como quimioterapia e radioterapia. São perigosos se forem mal prescritos, tá? Se vocês estiverem aí contando com um profissional bom por trás, um profissional de educação física bacana, que não necessariamente precisa ser eu, né? Vocês viram que o Bruno estava aí, eu tenho tantos outros em vários estados que eu mesma treino, que eu mesma ensino, porque eu acredito muito no meu trabalho e os meus pacientes também. Então, também são profissionais bons que poderão prescrever exercícios adequados para você realmente potencializar o efeito da químio, potencializar o efeito da rádio, tá? Sobre a rádio, inclusive, só um último fechamento, a radioterapia ela é super subestimada, né? Todo mundo acha que a radioterapia é fácil, não, já fiz a químio, agora é só rádio. Às vezes a rádio é mais complexa do que a químio, tá? Ela traz mais efeitos colaterais do que a químio. Então eu desenvolvi um programa de exercícios para radioterapia. Então as minhas pacientes elas fazem de 20 a 10 minutos antes da sessão de rádio. Gente, eu tenho 100% de aproveitamento, diminui queimadura, não fica com amplitude de movimento comprometida. Exercício físico antes da radioterapia é vida, é sucesso puro, tá? Então isso também tem nos meus programas de atividade física para paciente e a gente vai conversando sobre isso durante os próximos encontros, certo? Bom, a gente encerra aqui hoje esse encontro, que começou às 5h04 da manhã. Eu quero dizer que amanhã a gente tem de novo um outro encontro, também às 5h04, e é a live número 2, né? Live número 2, pessoal, nós vamos conversar sobre as estratégias práticas do exercício físico, né? Do que você pode fazer para o exercício realmente influenciar na sua vida. Deixa eu ver se eu acho aqui o tema. Tô aqui com a cola, viu, gente? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, estratégias que funcionam para reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia e evitar a recidiva. Então, hoje a gente conversou sobre uma coisa mais ampla, sobre a teoria do processo. Amanhã a gente vai falar sobre a prática, o que de fato você precisa fazer. E todo esse processo ele vai começar dentro de uma parte educacional. Você precisa entender o que está acontecendo com você. Senão você não adere, senão você não sabe, senão você faz por fazer. E fazer por fazer não dá, né? A gente sabe disso. Se estamos aqui, a gente tem que fazer bem feito as coisas, né? Então amanhã a gente vai conversar sobre isso também. Bom, eu quero que vocês então hoje pensem, se encorajem a colocar o exercício físico dentro da sua jornada de tratamento. Você pode reservar 10 minutos por dia, aos poucos nós vamos aumentando, o ideal é que sejam 30 ou um pouco mais, mas não se preocupem, vamos começar do 1, não subestimem o poder do 1, se você não puder 5 minutos, você faça 1 minuto, tá? Faça um dia, faça por um tempo, um degrau, um movimento, um momento, não subestimem o poder do 1. Tá? Comecem hoje colocando um pouquinho de exercício, um pouquinho de movimento no seu dia a dia. Lembrem que o exercício é bom para evitar os efeitos colaterais e reduzir as chances de recidiva da doença e diminuir o tamanho do tumor. Olha só que importante, ele vai ser muito, muito útil para quando tudo isso acabar. Lembra? A jornada tem meio, começo e fim. Quando o seu tratamento acabar, você precisa sair dele melhor do que entrou. E o seu corpo precisa estar bem, precisa estar preparado para fazer com que você viva muito, 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 muito tempo mais e melhor. Certinho? Então, amanhã eu espero vocês às 5h04 da manhã e a gente continua esse bate-papo de hoje. Separa o seu chá, café, que eu não tomo mais café, viu, gente? Então aqui é chá. E uma aguinha a gente se encontra de manhãzinha, beleza? Foi um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto que eu amo, que é a minha vida, que eu respiro isso. E amo a vida dos meus pacientes, amo quando cada um chega para mim e conversa e compartilha. Eu amo fazer o que eu faço. Eu espero ajudá-las aí nesses próximos outros 2 dias que a gente tem de encontro. Tá bom? Um grande beijo, ótimo dia.